Oi, gente, tudo bem? Tempinho que eu não apareço por aqui, né? Enfim, decidi hoje aparecer para falar de um assunto muito importante, que é sobre endividamento. A gente está numa fase de crise, né, no nosso mercado, muitas empresas passando dificuldades e pessoas também. E como é que a gente consegue administrar nessa fase as nossas crises financeiras, né? Imagino que não deve estar fácil para ninguém, né? A gente hoje, infelizmente, além de lidar com essa questão do recesso da economia, taxa de juros altos, a gente ainda tem alguns outros problemas que a gente precisa lidar, como a violência, né? Mas enfim, só passando aqui para lembrar para vocês que sempre existe esperança, sim, que assim como a Bíblia fala lá no livro de Eclesiastes, tudo que aconteceu hoje, um dia já aconteceu. Nós já passamos por diversas crises, né, na humanidade, já passamos crises de superinflação, já tivemos problemas de confisco de poupança. A gente teve, a crise mais recente que a gente teve aí foi aquela do governo Dilma, lembra? Que a gente teve uma recessão também, foi bem complicada. E houve uma melhora e nessa fase agora a gente está tentando se ajustar, né? Como cidadãos, como empresa, enfim. Mas é passando aqui para dizer que existe essa esperança, que a gente tem que ser firme, que a gente precisa criar alternativas e estratégias. E uma das coisas que eu penso que é super importante é a gente começar a se organizar financeiramente. Eu sei que não é fácil a gente fazer hoje uma renda extra, tem um valor a mais, onde a gente possa aumentar os nossos ganhos. E nem sempre dá para a gente poupar muito, né? Porque as coisas estão caras, a taxa de juros está alta e a gente tem um dinheiro limitado, né? Então, fica aí a dica para todo mundo de tentar se reorganizar, não entrar em desespero, é o primeiro ponto, né? Que não é fácil. E se você já está no caso de endividamento, o ideal mesmo é você procurar seus credores, tentar fazer um parcelamento, né? Tentar fazer uma lista do que você gasta, do que você recebe, do que você consegue pagar. E se você consegue também se desfazer de algo que você possa vender na OLX ou um amigo, alguém, para levantar recursos para te ajudar nesse processo. Não é fácil, né? É um processo bem difícil, mas a gente percebe que o nosso povo, a nossa população, ela está assim abatida com essas questões, né, de endividamento. Nosso poder de compra caiu de forma significativa, mas a gente não pode perder a esperança. E é nesses momentos difíceis que a gente se reergue, se levanta e faz as coisas diferentes, né? Não tem sido fácil para ninguém, e isso tem sido uma prova para todos nós. E é nesse momento que a gente precisa criar alternativas. Então, se você hoje você tem um emprego, se você tem um negócio, você precisa continuar buscando a sua melhoria, né? Se você hoje tem um negócio, você precisa criar estratégias, possibilidades de melhorar seu faturamento, porque ninguém conhece mais o seu negócio do que você mesmo, né? Você pode criar alternativas de venda online, venda por indicação, descontos por indicação. Se você trabalha CLT, fora do horário de trabalho, você pode criar uma alternativa de um negócio, pode ser digital. Eu aconselho também que é nesse momento que a gente precisa estudar mais, buscar mais informação, talvez aprender um novo negócio, aprender uma nova profissão. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades aí na internet de cursos gratuitos. Inclusive, eu já vi que a Universidade de Harvard, ela oferece cursos gratuitos, né, para as pessoas. A gente tem o Fundação Bradesco também, que tem vários cursos. E é importante aproveitar esse momento para não se desesperar, desculpa, e preencher o seu tempo, né? Preencher a sua mente com informações novas. Porque se você ficar olhando a dificuldade, olhando os problemas, né, você não vai conseguir passar por essa fase, né, de uma forma mais tranquila, porque é bem estressante, né? E evitar dívidas é primordial, evitar todo e qualquer tipo de dívidas. Eu acho que qualquer coisa agora que não seja de primeira necessidade pode esperar.
Então, antes de efetuar qualquer compra, lembre-se que o prazer da compra do objeto, ele é momentâneo, mas a dívida, dependendo da sua situação, ele pode se perpetuar por um período até relativamente longo. Então, eu aconselho, né, a evitar compras desnecessárias, assim como fazer pesquisas de mercado, evitar desperdícios, ver o que é que você tem em casa que você pode repassar em sites, na rede social, né, e tentar, sempre que possível, fazer uma reserva de emergência, que é super importante, uma reserva de emergência para esses momentos mesmo difíceis, né. Então, eu desejo que todo mundo possa passar por essa fase. Essa fase também vai passar. Tivemos outras. Eu hoje tenho 40 anos. Fiz ontem 40 anos. E já passei por algumas situações aí da economia complexas, até quando era criança, enfim. Mas sempre passa. Sempre vai passar. Eu li um livro que mudou todo o meu contexto político, né, a minha visão do contexto político, que é Revolução dos Bichos. E desde sempre houve esquerda e direita, independente do país, independente da época. Esse livro foi escrito em 1945, mas parece que ele foi escrito na última eleição. Então, assim, sempre existirão e sempre existiram, e você precisa viver a sua vida da melhor forma possível. Se você ficar focado na economia, nos problemas, nas dificuldades, nas limitações do nosso país, você não vai avançar, você não vai conseguir ir a lugar algum. Você precisa focar em você, na sua profissão, na sua carreira, em que você pode melhorar, né? Eu sei que é importante a gente assistir jornal, buscar informações na internet sobre o que está acontecendo, mas cuidado com o exagero, porque o exagero, ele te deixa abatido, você perde a vontade de crescer, de continuar, porque não é fácil. A gente agora vai pagar mais imposto, né? Todas as classes agora serão atingidas, né? Principalmente o pessoal da classe média, porque a gente sabe que o INSS é uma bomba que vai estourar a qualquer momento. Então, muitas pessoas, para não ficar refém do INSS, porque na verdade o INSS é só uma promessa, as pessoas, elas decidiram investir, sejam em imóveis para locação, sejam em produtos, né, da bolsa, renda fixa, né, como os LCIs, os CDBs, Tesouro Direto. E hoje a gente vai ser mais tributado em relação a isso. Essas pessoas serão tributadas em relação a esses aluguéis que recebem, serão mais tributadas referente essas ações, né? Ações não, desculpa, alguns CDBs, LCIs, alguns investimentos que são feitos. Então, se a gente ficar só olhando a quantidade de impostos que a gente paga, a gente não faz nada, não vai para lugar nenhum. A gente precisa ter foco no que a gente pode fazer para melhorar como indivíduo, como pessoa, financeiramente, culturalmente. Então, tira um pouco os olhos dos problemas do país, que são inúmeros, e não esquece que todo país ele tem o seu problema, por mais que pareça que seja mais fácil, mas se a gente começar a observar, assistir direitinho alguns jornais, alguns vídeos, a gente vai ver que todos os países têm as suas demandas, algumas até pior do que o nosso, né? Então, a gente precisa, de fato, olhar para si como indivíduo, porque se a gente olhar a contrapartida que a gente tem do governo, a gente desanima, né? Fica para baixo. E a gente precisa, de fato, seguir em frente, porque não tem outro caminho. Se a gente parar e ficar reclamando, a gente não vai para lugar nenhum. A única alternativa que a gente tem é seguir em frente. Eu convido a você a seguir em frente, independente da situação que você esteja. Tá endividado, tá no trabalho que não tá muito legal, seu negócio não tá legal, você precisa entender que tudo depende de você e que você precisa ser firme, você precisa ser forte, você precisa ir à luta e não esperar contrapartida de governo, de pessoas, de ajuda, porque se você esperar pelo governo, infelizmente, as notícias não são muito boas, né? Então eu desejo para você tudo de bom, que você se dedique, que você seja melhor, que você faça o melhor, porque a sua vida vale a pena, a sua família vale a pena e a sua rotina vale a pena, tá
tá bom? Forte abraço.